Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula e hoje a tia vai estar trabalhando, tá? Através de música, de cantiga, o nomezinho de vocês. Isso mesmo, todos nós temos um nome. E isso porque quando nós nascemos, o papai, a mamãe, eles deram um nomezinho para nós, né? Pra gente, meu papai e minha mamãe deu nome para mim, o seu papai e sua mamãe deu um nomezinho para você. E o meu nome é Roseana. E o seu? Hã? Você sabe como é o seu nome? Quem deu o seu nome para você? Quem foi que escolheu? Ah, pois é. Então, a nossa aula de hoje, Tátia vai estar cantando uma música onde a gente vai estar fazendo o quê? Uma chamadinha, porque a tia vai estar falando, né, o nomezinho de vocês, certo? E a tia vai mostrar para vocês esta canoa que a tia, ó, trouxe aqui. E vamos cantar com a tia a musiquinha? A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Nesté que não soube nadar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Nesté lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Maria Isabela que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria Isabelle lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Maria Clara que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria Clara lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Efraim que não soube nadar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Efraim lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Maria Isabelle que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria Isabelle lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Barbarelle que não soube nadar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava lá do fundo a Barbarelle, do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Maria Ayla que não soube nadar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria Ayla lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Pérola Maria que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Pérola Maria lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar.
Foi por causa da Vanessa Lawane que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Vanessa Lawane lá do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa da Sofia Evelyn que não soube remar. Se eu fosse o peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Sofia Evelyn lá do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa do João Miguel que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o João Miguel lá no fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa da Caroline que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Caroline lá do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa da Arielle que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Arielle lá do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa da Enaira Marta que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Enaira Marta lá do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa da Sofia que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Sofia lá do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa do Ezequiel que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Ezequiel lá do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa da vila que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava da vila lá do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa da Maria Sofia que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria Sofia lá do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa da Beatriz que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Beatriz lá do fundo do mar. E aí, crianças, vocês gostaram dessa musiquinha? Esta musiquinha fala de uma canoa e dos seus peixinhos. E os peixinhos, eles tinham seu nomezinho. Beatriz, Maria Sofia, Dávila, Ezequiel e outros nomezinhos. E assim a tia fez, né, uma chamadinha diferente
A tia cantou uma música e chamou o nomezinho de vocês. Isso mesmo, porque todos nós temos um nomezinho e nós somos chamados por eles, não é verdade? Então, meus amores, esta foi a nossa aula, tá? Bons estudos, boa atividade, a nossa tarefinha está no caderno de revisão, tá? Eu creio que o papai e a mamãe já têm pegado o caderninho de vocês e vocês estão aí fazendo a atividade de vocês, certo? A tia está aguardando a fotinha de vocês fazendo a atividade lá no nosso grupo, tá, meus amores? Um beijo da tia Rose e até a próxima aula. Eu escrevo Alice, com B eu escrevo Binho, com C eu escrevo Clara, com D eu escrevo Davi, com E eu escrevo Enzo, com F eu escrevo Flávia, com G eu escrevo Guilherme, com H eu escrevo Helena. Todos esses nomes começam com uma letra. Qual é a letra do seu nome? Todos esses nomes começam com uma letra. Qual é a letra do seu nome? Com I eu escrevo Isabela, com J eu escrevo Joca, com K eu escrevo Cauã, com L eu escrevo Lilica, com M eu escrevo Miguel, com N eu escrevo Nina, com O eu escrevo Olívia, com P eu escrevo Pedro. Todos esses nomes começam com uma letra. Qual é a letra do seu nome? Todos esses nomes começam com uma letra. Qual é a letra do seu nome? Com Q eu escrevo Querubim, com R eu escrevo Rafaela, com S eu escrevo Sofia, com T eu escrevo Thomas, com U eu escrevo Úrsula, com V eu escrevo Valentina, com W eu escrevo William, com X eu escrevo Xavier. Todos esses nomes começam com uma letra. Qual é a letra do seu nome? Todos esses nomes começam com uma letra. Qual é a letra do seu nome? Com Y eu escrevo Yuri, pra acabar tá faltando uma letra. A letra que termina o abecedário.